Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos, a nossa meditação do dia de hoje. Hoje é dia 1º de dezembro, Sim, me encontro apreensiva, pois eu tenho ouvido palavras, E hoje Deus me deu até um sonho. Ontem foi o meu culto na minha igreja, Eu dirigi o culto para a misericórdia do Senhor, E eu não tinha preparado nada, mas o Senhor que nos prepara, que nos capacita, E o devocional, pedido de socorro, assim, ao Senhor, Porque nós temos ouvido os profetas falando. E isso tem inquietado a minha alma, porque em Mateus 24, fala, das dores, quando a gente escutar rumores de guerra, rumores disso, daquilo, Mateus 24 nos desperta, para o que está por vir. Deus nos avisa para que nós venhamos nos preparar, para que nós não venhamos ser pegos desprevenidos, Vocês podem até notar, que eu faço meus vídeos e às vezes eu estou com a mesma roupa, porque eu sou uma pessoa simples mesmo, Jesus era uma pessoa simples e eu gosto de estar à vontade em casa, com roupas fresquinhas, com roupas que me deixam à vontade. Eu me arrumo um pouco mais quando eu vou para a igreja, que eu vou adorar o nosso Deus, E hoje eu quero compartilhar com vocês aqui a palavra que está em Mateus 25, que tem o subtítulo assim: o preparo para a sua vinda. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que à vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis, Porque eu tenho falado com diversas pessoas, pessoas que são chegadas a mim, dos fatos, que estão ocorrendo, que eu tenho ouvido os profetas falar, porque a gente quer proteger aquele que a gente ama, Então a gente fala da palavra de Deus, mas diz que profeta de casa não tem honra, Isso é verdade, Porque eu falei algo com meu filho e ele disse que eu queria ser vidente, Eu estava dando uma de vidente, Falei, tá bom, amém, Não entrei em disseção, em discussão, em nada, Senhor, é teu, está em tuas mãos. O Senhor que cuida, o Senhor, E como Jó falou, que ontem na ministração a pregadora falou nessa palavra, Realmente, eu li, comecei a me despertar para ler a Bíblia, que a minha mãe era católica, foi fazer um estudo na igreja falando sobre Jó e ela veio encantada, falando de Jó, e eu fui ler a história de Jó, e realmente, Jó era um homem temente a Deus, um homem próspero, que tinha de tudo, e que o Satanás, o adversário da nossa alma, não tinha nada o que fazer e ficava rodeando a terra, E quando o Senhor reuniu os seus filhos, que todo dia o Senhor, ia ter com Adão e com os filhos, Assim, a sua imagem e semelhança, E o Senhor perguntou para Jó, muita gente conhece a história, Que o Senhor perguntou para Jó de onde ele veio, disse de arrodear a terra. E o Senhor apresentou, Viste o meu servo Jó, que é íntegro, que é isso, que é temente, que é obediente, que me presta culto, que me adora, que me obedece. Foi citando as qualidades. Aí então Satanás disse, também com tudo que você tem dado para ele, ele tem que ser grato ao Senhor, Mas eu quero te dizer
que muitas vezes nós não temos nada, né? Moramos de aluguel, vivemos do nosso salário. Quando perdemos o emprego, passamos dificuldade, né? Porque quando eu aceitei Jesus como meu único salvador da minha vida, a primeira coisa que aconteceu comigo foi eu perder o meu emprego, né? Perdi meu emprego, mas eu não deixei de adorar, né? E acreditei na palavra que é fiel e verdadeira. E até aqui o Senhor me sustentou, né? E eu estou de pé, né? Para a glória dele, né? Pois ele é fiel para cumprir com a sua palavra, porque em Números 19 diz, né? Que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que não cumpra com a sua palavra. E o Senhor vela pelos seus. Eu creio. Deixa eu acender a luz aqui. E acender a luz, que eu estava com dificuldade, ele melhorou também, né? Aqui a claridade. Na meditação aqui, que eu quero compartilhar com vocês, dizem assim, o título, tem um outro subtítulo para essa meditação, né? Estejamos atentos, que está baseado nesse versículo 44, que diz assim, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? O mundo foi destruído pelo dilúvio, e os antediluvianos preferiam ignorar os 120 anos de pregação de Noé, a inusitada marcha dos animais rumo à arca, a acreditar nos juízos divinos. A mente deles estava tão obliterada pelo pecado que nem mesmo um sinal extraordinário como aquele que foi capaz de desanuviar o entendimento. O israelita havia se entregado tão devasadamente aos pecados que envolvia o culto aos deuses das nações vizinhas, que persistentemente ignora todos os profetas que o Senhor levantou no meio deles, para adverti-lo da destruição. O dia do Senhor se apressava para eles rapidamente, mas eles preferiram não acreditar na visitação divina. E noite para o nosso mundo, estamos vivendo o tempo de trevas espirituais e desapego da fé, como em nenhum outro século. A falta do discernimento para compreender a proximidade da volta de Jesus é imperdoável. Milhões estão se espremendo no caminho largo que conduz à perdição. Alguém sugeriu que os 7 pecados capitais do mundo moderno são políticos corruptos, enriquecimento sem trabalho, prazeres sem consequência, conhecimento sem caráter, indústria sem moralidade, ciência sem humanidade e culto sem compromisso. Viver intensamente o que a vida oferece é a melhor receita para se perder tudo. Está preparado para o encontro com Jesus, ou o que mais importante, o resto é resto. Assim diz a palavra do Senhor, né? Então eu tenho ouvido muitos profetas falando, né, sobre os últimos acontecimentos, as coisas que estão por vir, né? E o Senhor está falando com diversos profetas, com diversas pessoas têm tido sonhos, né? Têm publicado, têm falado, né? E as pessoas continuam, né? A lei, quando eu falei para o meu filho, vamos nos preparar, tem rumores de guerra. Ele falou, mãe, guerra é para morrer ou matar, né? Assim, não está atento à palavra do Senhor, né? E ele é um escolhido, né? Desde o ventre, mas não teve um encontro real com o Senhor. Aceitou Jesus, eu acho que umas 3 ou 4 vezes, né? Mas não teve um encontro, não permaneceu, não criou raiz. A semente caiu, mas ela não prosperou, ela não cresceu. Infelizmente, mas eu oro todos os dias da minha vida, né? Pedindo a Deus que guarde os meus filhos. Eu tenho 2 e um netinho, né? Tem meus 3 irmãos, né? Que são os que restam da minha família, né? Um da família, os 3, né? Somos da família patriarcal, né? E somos 2 de pai e mãe, né? E 2 da patriarcal, né? Aliás, somos 4, né?
4 irmãos, né? A minha família se reduz a isso, né? E os meus sobrinhos, né? Sobrinhos neto. Tem os meus sobrinhos, né? A família é grande, mas eu estou sempre falando, uns creio, outros não creem, né? Mas eu estou fazendo a minha parte, né? Uns são espíritas, outros são católicos e estamos indo aí, fazendo o ID de Jesus, né? Eu faço da maneira, aquele que crê, que aceita a palavra, né? Muitas vezes eu fico triste, né? Porque profeta de casa não tem honra, né? Mas aqui em 2 Crônicas 20, né? Diz assim: eu já vivi essa palavra e fui bem sucedida, porque ouvi a voz do profeta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Então, ao sair Josafá, pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Louvado seja o nome do Senhor, né? E um dia eu recebi uma profecia do profeta no monte, né? E eu recebi a profecia e criei nessa profecia. E fui bem sucedida, graças a Deus. Aqui, essa palavra Deus deu para Josafá, né? E Josafá estava pedindo orientação de Deus para ir à guerra, né? Pedindo ao profeta, intercedendo, que o profeta intercedesse, né? Orando ao Senhor. E Deus usou o profeta para dizer para ele que seria tudo bem, que daria certo. Então, ele recebeu a palavra de bom grado, entendeu que era a resposta de Deus e mencionou para os seus, né? Crê em seus profetas e prosperareis. Louvado seja o nome do Senhor, né? Muitas vezes a gente acorda, hoje Deus me deu um sonho, e eu acordei meio apreensiva, né, com o sonho, porque vai de encontro àquilo tudo que eu tenho ouvido. Muitas vezes a gente sonha, né, sonhos que não tem nada a ver, que não é sonhos de aviso, mas no meu sonho, né, eu não me preocupava, eu via tudo acontecer, né, eu era até agredida, mas eu não sentia dor também, né, e eu estava guardada ali, né, como diz a palavra do Senhor, Isaías 41, né, se passares pelo fogo, né, ele fala também isso para Josué, se passares pelo fogo, não te queimarás, se passares pelas águas, elas não te submergirão, porque você está debaixo das mãos de Deus, você está guardado pelo Senhor, né? Então, creia tão somente na palavra de Deus, que é verdadeira, que é real. Essa é a mensagem que Deus me deu, né? Ao meu devocional de hoje. Eu me encontro apreensiva, mas alegre, porque Deus fala, né? E eu não acordei, eu não conseguia orar, falar com Deus, né? Estava tensa, um pouco tensa. E eu comecei a adorar o Senhor, né? Comecei a louvar o Senhor. E o louvor quebra cadeias, né? O louvor nos alegra. O louvor também é uma oração, né? Se Satanás tentou frustrar o meu dia, ele se enganou, porque eu creio nessa palavra. E eu busco, tento, com toda a minha força, né? Fazer a vontade de Deus. Ter temor do Senhor é ter respeito, é ter reverência, não é ter medo. Amém? Essa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos. Que na paz do Senhor Jesus tenha um dia abençoado, né? Com Jesus, claro, né? Amém?